Olá, donos e donas de empresa. Eu sou Ronan Delfim, eu sou host do O DonoCast e também cofundador da Tutorianos Consultores de Negócio. Hoje a gente está começando o episódio 027. Isso aí, 027. Já estamos na segunda temporada. Já fico até imaginando, tipo, um Netflix do DonoCast, sabe? Primeira temporada, 24 episódios. Segunda temporada, já está no terceiro episódio. Ai, ai, é gostoso demais e quero te agradecer pela audiência, porque estava comentando aqui, esse mês a gente bateu o recorde no YouTube de horas assistidas. Então, se você está nos assistindo aí agora, se inscreva no nosso canal para estar sempre recebendo as nossas novidades aí, os nossos episódios, tá? Se inscreva no nosso canal, curte aí esse nosso episódio e manda para quem você achar que pode se interessar pelo tema. E qual que é o tema? Organização do espaço de trabalho. Dicas para criar um ambiente de trabalho funcional e inspirador. Pois é, olha esse tema. Acho que todo mundo precisa, todo mundo tem ali seu nível de desorganização e todos passam por uma fase de desorganização também, né? Porque eu acredito muito que a vida é feita de fases. Tem fase que você consegue manter tudo mais ou menos no mesmo lugar. Aí acontece uma coisa ou outra, o nascimento de um filho, né? Gera muita mudança, ou a necessidade de mudar de residência ou mudar de escritório, enfim. E para comentar, para estar aqui, para me acompanhar nesse episódio 027, que é Organização do Espaço de Trabalho, a gente está recebendo aqui a nossa convidada Carla Madureira, Personal Organizer. Vou falar um pouquinho sobre a Carla aqui. A Carla mora em Timóteo, Minas Gerais. Ela mora na mesma cidade que eu. Você é de Timóteo? Você nasceu em Timóteo? Não? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Então, eu falo que ela é minha conterrânea, não, mas ela mora na mesma cidade que eu nasci, que moro até hoje, aqui no Vale do Aço. Depois de quase 30 anos no mercado de trabalho, na área de vendas e serviço público, se reinventou como personal organizer. Percebeu que nessa profissão, pouco conhecida ainda no mercado, tinha algumas habilidades para exercer a função como administração do tempo, senso de organização e um grande prazer em levar bem-estar às pessoas. Para quem ainda não conhece essa profissão, o nome já diz que ela é uma organizadora personalizada e atua em todos os ambientes residenciais, pós-mudança e organiza pequenos consultórios, por exemplo. Ela encontra soluções para os problemas de desordem da casa dos clientes de maneira simples e funcional, para que depois todos consigam manter. Eita, manter também é um desafio, né? Sempre. Carla, muito bem-vinda. Obrigado aí pela sua presença, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Bem-vinda, Carla. Muito obrigada, Ronan. É um prazer estar aqui conversando com seu público. Eu falo que a organização é um bichinho muito gostoso que quando a gente aprende, né, que a gente tem o prazer de ser organizada, é fundamental. Hoje eu falo que ser organizada é um pré-requisito, Ronan. É um pré-requisito. Para todas as áreas. Para dentro de casa, principalmente profissionalmente, né, falando. Uhum. Então você tem que ser organizado hoje. Não é ter toque, pelo amor de Deus. TOC é o transtorno obsessivo compulsivo, que é muito famoso pelo fato das pessoas quererem tudo no mesmo lugar, não pode tirar, não pisa no quadrado, não faz isso, lava a mão várias vezes ao dia. É um sofrimento mental mesmo, né? Eu falo que a correria hoje do dia a dia, né, as pessoas elas precisam ser organizadas para facilitar mesmo. É inadmissível hoje a pessoa achar que assim, que viver num ambiente em casa bagunçado, ou um ambiente, a mesa bagunçada, o escritório bagunçado, o local de trabalho bagunçado, ela não pode achar que isso é normal. Perder prazos, perder data. Ah, eu tinha que ter levado um lanche para o meu filho. Nossa, eu esqueci. Ah, eu esqueci, ah, eu esqueci, eu esqueci. E achar que isso é normal. Não pode achar que isso é normal. A gente tem as ferramentas, né, Rodan? E aí a gente tem que usar. Eu sou uma pessoa extremamente esquecida.
Mas eu uso as ferramentas que sejam papel, que sejam celular, que seja computador, a gente tem que usar essas Excelente. ferramentas. Ó, ah, eu vou aqui hoje, por causa do tema e tudo, usar um pouco ou muito da minha formação. Talvez poucos que estão me assistindo aí, que estão nos assistindo, sabem que eu sou graduado em terapia ocupacional. E a terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde que ajuda as pessoas a serem mais independentes no dia a dia, nas atividades dentro e de fora de casa. E aí esse tema me chama muita atenção, porque mesmo lá durante o curso de terapia ocupacional, a gente via que para uma pessoa ser independente, ter qualidade de vida, a organização é a ponta do novelo. É, Porque se a gente, considerado típico, né, que não temos dificuldade de mobilidade, de andar, de sim, acessibilidade, não temos, a princípio, nenhum adoecimento mental ou uma demência, nem nada. A gente já precisa da organização. Então, você imagina um cadeirante, que é uma pessoa que usa cadeira de rodas, se ele não se organizar, de repente ele deita na cama e esqueceu de pegar o remédio que ele tinha que tomar, ou esqueceu de pegar um copo d'água, ou esqueceu de apagar a luz. sim. Então, assim, para as pessoas que a gente considera atípicas, a Ó, organização já é fundamental. Para as pessoas típicas, aí muito importante também, né? E eu costumo falar assim, hoje todo mundo é um pouquinho atípico, né? Uma correria, é um, uns lapsos de memória que a gente tem e tudo. Então, eu vou me permitir aqui também conduzir esse podcast usando um bocado do conhecimento que eu tenho como terapeuta ocupacional, complementa muito, né, não Ronaldo? é? Eu falo que assim, a organização, ela não é que ela vai te prender, ah, não, eu tenho que ser organizado, eu tenho que ser uma coisa engessada. Pelo contrário, a organização ela vai te libertar. Se ali vai despertar, ah, tal horário eu tenho que tomar um remédio, ah, tal horário eu tenho que ligar para tal cliente, eu tenho que fazer tal, né, cumprir tal compromisso, o que que vai acontecer? Você desanuvia a cabeça. Como a Uhum. palavra é esquisita, mas é isso, é você relaxar. Então eu não preciso ficar me preocupando que eu tenho que lembrar de fazer tal coisa. Ah, o papel, a tecnologia, qualquer que seja a ferramenta que você vai usar, ela vai te ajudar nesse momento. Então é fundamental isso, gente. Isso mesmo. E tem umas coisas, Carla, que a nossa necessidade vai mudando de acordo com a idade, né? Eu já vou completar 47 anos. E quem me acompanha lá nas redes sociais, você estava até comentando aqui nos bastidores que você vê que eu acordo cedão, 5 horas da manhã. Geralmente, pessoal, eu acordo entre 4h30 e 5 da manhã, sabe? Mas vou dormir cedo também. Eu deito Aham. cedo, eu tenho uma filhinha de 6 anos, a Mariana, que enquanto tem alguém em pé em casa, uma luz acesa, ela quer ficar com essa pessoa e não quer ir dormir. Então já tem 6 anos que a gente se obriga a deitar por volta das 9 horas da noite para colaborar para ela ir dormir também, sabe? O Então, sono é fundamental também, né? É ótimo. fundamental. E aí, eu deito cedo e acabo acordando cedo, porque vamos supor que eu vou dormir 9h30, 10h30, 11h30, meia-noite e meia, 1h30, 2h30, 3h30, 4h30. Então, quando eu acordo 4h30, eu já dormi 7 horas na Hum. noite. E eu sou daquele cara que não durmo, não. Eu apago. A qualidade do meu sono, às vezes eu acordo no outro dia, a Dani fala assim, nossa, você viu o chuvão que deu à noite? Eu falei, "Ih, Não dei deu nem notícia de notícia. nada." A Dani fica até preocupada quando a Mariana tá passando mal e alguém tem que vigiar a febre dela à noite, por exemplo. Ela fala, Não não, é deixa você. comigo. Ela fala, né, deixa comigo porque Ou eu então sei você não... coloca um despertador, a Tem essas ferramenta. questões, tem essas questões. Bom, e aí, sou eu, como eu sou o primeiro a acordar lá em casa, sou eu que faço o café da manhã. E aí, as nossas necessidades vão mudando. E eu tava com uma dor na lombar e a caneca de ferver a água do café ficava na prateleira de baixo do armário da cozinha. Como que me ajudou simplesmente passar a caneca Passar. para a prateleira de cima? É. Graças a Deus, a dor na lombar não era velhice, era o colchão
A velhice era do colchão, não minha, tá, gente? Depois que troquei o ótimo. colchão, melhorou Aham. demais, minha vida mudou, eu passei a dormir melhor ainda. É. Mas as necessidades e a dinâmica da casa e da empresa vão mudando de acordo com a nossa Sim. fase da vida. A organização ela não é estática, né, Ronan? Porque Uhum. ali vivem pessoas, tanto na casa e são pessoas que estão lá no escritório, né, na empresa. Então, ela não é estática. Às vezes, a gente faz a organização, eu vou falar de uma organização residencial, na cozinha. E eu coloco lá de tal forma que aquilo parece ser funcional. Só que no dia a dia, ela não funcionou. E está certíssimo fazer essa alteração para que atenda às necessidades. E o mesmo acontece num local de trabalho. Então, Por a isso gente... que é personal organizer, é personalizado mesmo, tem que ser, Demais. vai variar de acordo com a idade, de acordo com os recursos que tem. Com a necessidade de cada um. É muito pessoal, é muito personalizado. Então, não adianta a pessoa virar e falar assim, e aí você vai gastar quanto tempo? Não sei, pode ser que eu gaste meio-dia, pode ser que eu gaste um dia, pode ser que eu gaste 2 dias, porque eu preciso fazer uma alteração completa aí no ambiente. Uhum. Ô, Carla, antes da gente passar pelas dicas de organização, tô até olhando aqui na sua apresentação, é, depois de 30 anos trabalhando com várias coisas, vendedora na área comercial, na área pública e tudo, conta para o nosso público aí, assim, como é que surgiu essa ideia de ser personal organizer e o que que é, por exemplo, se alguém quiser ser personal organizer, tem um curso, não Tem. tem? Então, conta aí a sua jornada até você virar personal Aham. organizer, o porquê. Porque, pessoal, eu conheço a Carla, inclusive um abração pro Marcelo, marido da Carla aí e tudo. É, super gente boa, meu companheiro lá de pedal. Tô até Isso. precisando de voltar a pedalar lá junto com o Marcelo. Quando fala assim, personal organizer, a gente já fica imaginando a casa da personal organizer, como que deve ser, né? O Aí eu Marcelo sofre muito com isso, Carla? O Marcelo é mais organizado do que eu. Sério? Sério. E eu vou voltar no que eu falei. A organização, ela não é estática. Na minha casa tem vida, somos 4, então são 3 homens Aham, e eu, os aham. 2 adolescentes. É Então, cueca demais, hein, Carla? exatamente. Cada vez que eu sento para dobrar as cuecas é um mundo de cueca. Aham. Mas então, em 2017 eu me vi, né, depois de 16 anos de uma grande empresa de vendas, eu me vi fora do mercado de trabalho e perdida. E aí eu tenho uma grande amiga que era da empresa, Solange, da Natura, que você conhece, né? Amo de paixão. Sol, beijão pra você, viu? Solange Castro. Aí a Sol falou assim, Carla, meu escritório tá uma bagunça, você sempre foi organizada, sempre gostei da organização, mas não era impecável, igual eu te falei, eu não tenho aquela coisa assim, rigidez com tudo. E aí ela me chamou para organizar o escritório dela. Eu falei, gente, eu preciso ir para a internet para ver como organiza um escritório. Quando eu cheguei na internet, que eu vi um mundo que é a organização. Então, final de 2018. Então, né, já fiz 6 anos que eu estou atuando nessa área. Comecei com esse trabalho, comecei a fazer os cursos. Então, existem alguns cursos no Brasil que nos dão a certificação, né, de personal organizer com um mínimo de É horas. mesmo? Tem certificação e tudo? Tem certificação. E eu tenho 2. Então, eu falei assim, uma empresa só para me certificar, não quero. Eu quero pelo menos 2, né? Então, eu fui para as 2 empresas, uma presencial e a outra online. E é muito engraçado quanto à questão de online, né? A empresa online me deu mais condições de trabalhar do que a que eu fiquei 3 dias fazendo É o mesmo? curso. Então, assim, tem outras capacitação de pós-mudança, de organização de quarto baby, eu tenho várias especializações. Então, eu vou estudando, tem 6 anos e eu estou sempre estudando. Agora eu estou estudando sobre desorganização crônica, a diferença de acumulador, de colecionador, é uma loucura. Nossa, é um universo, né, É um Carla? universo, é um universo. Então, e aí eu comecei como personal organizer, você começa a organizar a casa de uma amiga aqui, outro ali,
Não muitos, porque os amigos não querem você dentro da sua casa, conhecendo a sua As intimidade bagunças, e as as intimidades. bagunças. Aham. Então, assim, a gente acha assim, eu comecei a trabalhar com isso, os amigos serão os primeiros? Não. Então, fui para outras pessoas, indicação, Só me sabe? dá uma oportunidade aqui que eu tenho que falar isso. É, Eu até postei recentemente nas minhas redes sociais. Se você for abrir um negócio contando que os seus amigos e clientes serão seus amigos e familiares. Deixa eu voltar aqui. Se você for abrir um negócio contando certo de que seus amigos e familiares serão seus clientes, já vou te avisar que você vai ter uma decepção gigante. Tem uma frase que diz o seguinte: é mais fácil um cliente virar amigo do que um amigo virar cliente. é. Mas aí não é nem recado para os meus amigos e nem Não, para os meus. Por exemplo, eu mexo com consultoria. Nem todos os meus amigos querem que eu saiba a realidade financeira da empresa deles. Tem sim, a ver com isso aí que você está falando. Eu também sou sócio na NTW Contabilidade. Eu tenho um escritório de contabilidade. Nem todos os meus amigos e familiares isso é querem que lá. eu tenha acesso a certas É. informações. Então não é nem E tá por tudo mal. E tá certo. tudo certo. E eu Tá vou te tudo falar certo. que, às vezes, aquelas pessoas que a gente cria uma expectativa lá no início para dar oportunidade para eu trabalhar, eu vou te falar que muitos amigos, hoje, boa parte eu já organizei. Ah, é. Pois é. Aí o mercado vai É. diminuindo a demanda do mercado, né? E aí eu já acabei organizando, porque é uma mudança de um, é um quarto de outro, é um escritório de um, é um consultório de outro. Então, é muita gente, hoje eu já organizei boa parte dos meus amigos. Entendi. E também uma outra coisa que vai acontecendo, né, Carla? Assim, eu falei que montar um negócio contando com os amigos e familiares para ser clientes é Sim. difícil, vai ser decepcionante, mas depois que vai passando um tempo, aí eles vão se familiarizando com o seu Sim, trabalho. Aí, não sei se acontece com o personal organizer, mas é um tal de Ronan, vem no churrasco aqui em casa. Aí eu chego lá no churrasco na casa do amigo, do familiar. Quando eu tô pensando em montar um negócio, o que que você aí acha? você. Essa é a ideia e tal. Eu falei, ó, beleza, nós vamos conversar disso. Mas esse assunto é melhor lá no meu escritório. Personal organizer também sempre recebe pedido de dica, de alguma Sim, coisa, não? existe uma frase que é muito engraçada. Quando eu vou chegar em algum lugar, a pessoa fala assim: não repara na bagunça. Ah, deve ser isso mesmo. Se eu fosse Ah, te chamar para ir lá em casa, eu ia arrumar tudo. não, e foi muito engraçado que eu cheguei aqui hoje na agência e aí o Arthur foi me apresentar a agência. Na hora que ele abriu uma sala e falou assim: aqui tá meio bagunçado. Eu comecei a rir, eu falei assim: oh, mas eu ia usar exatamente essa frase. Não repara na bagunça. E sim, muitas vezes a pessoa fala assim: nossa, eu tô precisando de fazer isso, principalmente marcenarias, às vezes a pessoa está construindo, né? Uhum. E tá certo, assim, como são às vezes coisas pontuais, dá para conversar Deixa eu pegar um gancho aí nessa não repara na bagunça. É, tem muita empresa, eu tenho um sócio que ele é lá de Mesquita e Hum, ele adora o Walter. Ele adora soltar umas frases assim, sabe? Típicas do Walter. Tem muita empresa que corta vara para apanhar. O que é cortar vara para apanhar? Segundo o IBRC, o Instituto Brasileiro de Ibero-Brasileiro de Relacionamento com o Cliente, existem três tipos de qualidade dentro de uma empresa. A qualidade desenhada, que é aquela que quando eu vou montar uma empresa, eu imagino como que ela vai funcionar. uhum. A qualidade entregue é o segundo tipo. E a qualidade percebida é o terceiro tipo. O que é cortar vara para apanhar no que eu estou querendo falar aqui? É quando você expõe para o cliente dificuldades internas da sua empresa. Que aí, às vezes, por exemplo, vamos supor que a gente fosse sócio. Sim. A gente quebrou pau normal. Inclusive, eu quero até explicar a diferença de conflito e de confronto. Uhum. Numa empresa que não tem conflito, ela não cresce. Porque é quando tem choques de ideia, mas os dois querem o bem para a empresa e querem chegar ali num acordo para o bem da empresa. Confronto é guerra. Confronto é quando eu Não é quero te saudável. vencer Uhum. a todo custo. Então, entenda a diferença de conflito para confronto. Conflito
é até saudável num determinado nível, numa determinada frequência, dentro de uma empresa. O conflito faz crescer, a divergência de ideias, o conflito faz crescer. Mas o confronto é guerra. O confronto muitas vezes é pessoal, é vaidade e tudo. Então, essa é a diferença de conflito e confronto. Voltando aqui na qualidade percebida. Às vezes a gente é sócio, a gente pode ter quebrado o pau. Chegou o Matheus da ME para a gente atender, nosso cliente. Chegou o Matheus e aí ele é nosso cliente. Então ele está lá como nosso cliente, beleza? Uhum. O Matheus não precisa saber que a gente quebrou o pau 5 minutos antes da reunião. Sim. E o que é uma empresa que corta a vara para apanhar? É quando, se o Matheus chegasse e falasse assim, ô Matheus, não repara não, mas eu e a Carla tivemos uma discussão muito bruta aqui agora, você não repara não. É o que acontece no não repara na bagunça. O que o Matheus vai fazer? Vai reparar na bagunça. É. Eu falei assim, gente, e às vezes as pessoas chegam e falam assim, ah, meu Deus, a Carla vai chegar. Eu não tenho esse olhar quando eu estou indo na casa de alguém para passear, para visitar, para tudo. É diferente quando eu vou fazer uma visita técnica. Aham. Que aí eu vou fazer uma visita técnica com um olhar técnico. Que aí eu vou ver as necessidades, qual que é o problema ali, a raiz da bagunça, da desordem daquele momento, daquele espaço. Entendeu? Tá, Carla, e aí voltando ainda, conversando ainda sobre personal organizer, como é que funciona o trabalho do personal organizer? Eu entro em contato com você e falo assim, como é que é? Me conta aí, geralmente. Então, normalmente a pessoa entra em contato comigo querendo orçamento. Carla, eu quero organizar o meu quarto. Então, eu tenho duas formas de atendimento. Primeiro, a pessoa às vezes trabalha o dia todo, à noite, crianças, filhos, aquela correria, não tem um tempo para me receber, principalmente se for aqui no Vale do Aço. Se for em outras cidades, aí é só a segunda opção. Então, se tem a opção de me receber, eu vou até a casa dela e faço a visita técnica para entender um pouco, para a gente conversar, para eu ver quais são as dores da pessoa. Eu falo que quando a gente está atendendo um cliente e a gente precisa solucionar um problema, é para resolver aquela dor. Tá. Então, eu tenho que descobrir quais são as dores dela em relação à desordem. Então, eu vou pessoalmente. Ah, Carla, não estou tendo tempo, na hora do almoço eu faço aqui, aí a pessoa faz um vídeo e eu tenho um passo a passo de vídeo, de forma que eu preciso fazer, que vai abrir todas as portas, abrir todas as gavetas, vai conversando comigo nesse vídeo, falando quais são as dificuldades. Olha, e aí já começa isso. Olha, Carla, não repara na bagunça, e já é a primeira frase sempre. E aí vai... Em cima disso, de acordo com a quantidade de acervo, né, com a quantidade de itens que a pessoa tem e do espaço a ser organizado, eu já tenho com mais de 6 anos na profissão, eu já sei quanto tempo que eu vou gastar e quantas pessoas eu preciso levar da equipe. Eu tenho algumas assistentes que trabalham comigo, por diária, né? E às vezes algumas assistentes trabalham para outras também, né? Tanto aqui quanto Belo Horizonte, eu atuo muito em Belo Horizonte, região de Nova Lima, Vila da Serra, bairro de Lourdes, né? Então eu trabalho muito lá em Belo Horizonte. E então são essas duas opções. A partir do momento que eu entro na casa da pessoa, e aí são alguns passos que eu quero também compartilhar, né, com o público, para que você possa fazer em casa ou no escritório, que é primeiro fazer a triagem, a separação, organizar e depois a identificação, são os principais passos. Carla, uma coisa que pode gerar muita credibilidade para você é a descrição, né? Um personal organizer tem que ser extremamente discreto, né? Sim, eu entro na casa da pessoa com 0 julgamento, 0. Mesmo quando vê uma cueca furada, uma calcinha, Meu filho, véia. eu já encontrei de tudo que você pensar numa Não vou residência. nem falar o que eu pensei aqui, não, mas Não, já encontrei de tudo, inclusive rato, de sair correndo porque eu encontrei rato, entendi. entendeu? Então, assim, é complicado, porque já trabalhei em casas que são de pessoas acumuladoras, e aí a acumulação ela vai para um outro patamar, porque aí envolve um transtorno, envolve sujeira, envolve acúmulo, é muito complicado.
Tem jeito de trabalhar, com certeza. Para tudo tem solução. Tá. Ô, Carla, eu quero fazer um link aqui para nossa audiência, que a maioria é donos e donas de empresa, Uhum. entender. Nós estamos falando muito de casa, organização Sim. de casa, e vai ser o foco, tá, pessoal? Ah, mas eu tenho empresa, por que vai focar na organização da casa? Porque começa lá. É. Se a sua casa não for organizada, muito provavelmente a sua empresa não vai ser. É. E a casa é o ambiente onde o empresário ou a empresária volta no final do Sim. dia. Então, eu fico imaginando 2 ou talvez 3 momentos, quem tiver o privilégio de almoçar em casa, Sim. que não é todo mundo. Mas pelo menos 2 momentos, a organização da casa é muito importante. O momento que o empresário está saindo de casa e o momento que ele volta. Sim. O momento de sair, a casa está organizada, ele não perde tempo procurando as coisas dele. Quando você fala em procurar as coisas, eu falo o seguinte, que na organização, se você gasta mais do que 15 segundos para achar qualquer coisa, tem alguma coisa errada. É mesmo? Uhum. Quando você pensa assim, eu preciso daquela certidão tal. Demorou mais do que 15 segundos para encontrar, tem alguma coisa errada. Ô, Carla, só retornando. Então, pelo menos 2 momentos. Quando sai, e a desorganização pode atrapalhar com perda de tempo, estresse, chegar atrasado no trabalho ou em algum compromisso, já vi isso demais. Ou esquecer alguma coisa que era para levar para o serviço e ficou em casa, a gente estava falando disso. E o segundo momento, quando retorna para casa, e você chegar em casa depois de um dia de trabalho cansativo, abrir a porta de casa e tá aquela bagunça, Sim. afeta até a saúde mental, né? Então, tem 2 momentos do seu dia que todos os dias, antes de ir para a empresa e depois que volta para a empresa, que a organização é fundamental. É fundamental. E, Carla, um amigo meu, quando eu falo amigo meu, você sabe, né? Um amigo meu já chegou a ter problema conjugal por causa de organização. Esse amigo meu é casado e tudo, e ele só tem um carro. Uhum. Tem um negócio, não sei você aí que está nos assistindo, que chama chave do carro. Dá problema conjugal, Carlos. Esse amigo meu me contou. Por quê? Esse amigo meu deixa sempre no lugar onde é para deixar, estar. que chama chaveiro, deve ser por isso, né? Deve ser por isso. A gente chama de caixa de entrada. Lá você deixa a chave, documento, a bolsa. Tem que ter essa caixa de entrada na residência. Aí, ó, dica boa. É. E a esposa desse amigo meu, amigão mesmo, eu conheço muito ele, sabe? A esposa desse amigo meu deixa na bolsa, aí se troca a bolsa, não sabe onde é que tá a chave, ou deixa dentro do bolso de alguma calça jeans. Aí na hora que esse amigo meu vai sair, super real isso. Eu sei detalhes, é porque ele é muito meu amigo, sabe? Entendeu? Entendi. É porque ele é muito meu amigo. Aí se ele foi o último que chegou em casa, a chave tá na caixa de entrada. Sim. Se não foi ele, pode. aí tem que São montar toda uma variáveis. logística que é o seguinte: onde pode estar? E se a esposa dele estiver dormindo, não tem a chance de perguntar. E se a filha dele vai dormir na cama dele de madrugada, hipótese nenhuma de entrar no quarto para procurar a chave. Não tá perdido. Então, não sei você, mas muito provavelmente, se você é casado, você já passou por essa situação com algum item que você precisa e que a sua esposa precisa também, assim como esse amigo meu. Como que resolve esse problema conjugal, hein, Carla? Então, você sabia que a primeira opção, não é opção, um dos maiores problemas problemas conjugais mesmo é o financeiro. E o Sim. segundo é a desordem. Você acredita que um dos grandes conflitos entre casais é a bagunça? Se um deles é muito bagunceiro, é muito desorganizado, gera grandes conflitos. Isso aí é um exemplo. Então, assim, a pessoa que ela gosta das coisas no lugar, de novo, eu tenho 2 rapazes. Uhum. Então, não significa que lá em casa, se você chegar lá... Não vai ter uma meia no meio da sala, né? Não, a chance diminui. Mas eles cresceram num ambiente organizado. Tem bagunça? Tem. Chega final de semana, tem hora que eu olho assim e falo assim,
deixa para lá. Uhum. Mas eles sabem o que é um ambiente organizado. Se a criança cresce num ambiente desorganizado, ela acha que aquilo é normal. E a gente não pode normalizar a bagunça. A gente não pode normalizar a coisa. Exatamente por causa da correria que a gente vive hoje. Esse mundo moderno que a gente está. E a questão de procrastinar, né, Ronan? A gente Uhum. vai sempre adiando, vai sempre adiando. E aí você falou desses 2 momentos. Então, assim, eu vou dar dicas que tanto serve para casa quanto para o escritório. Se eu estou saindo de casa, o mínimo que eu preciso fazer é deixar as coisas que eu tirei, que eu usei, volto para o lugar. Eu saí agora de casa para vir para cá. Eu usei a minha maquiagem. Eu, com 2 minutos, peguei, pus na bolsinha, guardei no armário, peguei o pente, a escova e coloquei na gaveta. E se você voltar no meu banheiro está em ordem. Uhum. Isso é questão de segundos. Agora, se eu não faço isso, quando eu chego em casa ou o meu marido chega e vê o banheiro bagunçado, isso pode gerar um problema. Tá, mas tem uma dica de itens que tanto o marido quanto a mulher usam, como é que chega num acordo, num combinado? Porque em alguns momentos você deve, do mesmo jeito que você falou que já encontrou de tudo nas casas, inclusive rato e tal, você também deve ter presenciado situações, no mínimo, tensas entre marido e mulher, mãe e filho, essas coisas. Vamos pegar, ó, 2 casos. Também fazendo justiça com a esposa desse amigo meu. Sei, tem que, Um né? outro caso também que eu vejo muito problema conjugal que a esposa desse amigo reclama é quando esse meu amigo vai fazer compra no supermercado. Também dá problema conjugal. Por Uma quê? coisa é quando a esposa vai. Outra coisa é quando o marido vai. Parece que são compras totalmente diferentes. Mas a esposa não coloca assim, pode café de tal marca, ou 1 pacote, ou 2 pacotes, Sabe o que não? que a esposa dele me falou? Ah, Falou que tem quase que desenhar, sabe? Tirar foto e pregar na embalagem e tal, que não E sei o tá quê. tudo certo, e aí a gente vai arrumando uma forma. Se o problema está sendo com a chave, tem que ficar martelando, sabe aquele negócio do hábito, Ronan? Eu Uhum. falo que a minha frase do meu uniforme é: quando organizar, vira hábito. Você fala uma vez, olha, né? Fala pro seu amigo, fulana, você tem que voltar. Chegou em casa à noite, você tem que pôr a chave lá no local, na caixa de entrada, no chaveiro, onde quer que nós combinamos para que ele fique lá. O segundo dia não tá lá de novo, fulano. Coisa. Vai chegar um ponto que, para que ela não fique nessa situação de, ele vai chegar, ele vai me cobrar, aí ela vai criando aquele hábito, Entendi. entendeu? Carla, você trouxe uma informação aí muito importante, interessante, que dá mais relevância ainda a esse nosso tema desse podcast, esse nosso bate-papo aqui da organização da casa. Um dos principais motivos de divórcio, condição financeira. O segundo é organização. Você acredita que Olha a relevância desse eu tema. não sei se chega ao divórcio, mas que a desavença é muito grande de Uhum. brigas por causa da desorganização. E dando mais ainda relevância para esse tema, que é inquestionável mesmo que é relevante, a desorganização demonstra, gera questões de saúde mental. Sim, Por exemplo, viver num ambiente desorganizado é estressante, sim. até visualmente. Gente, eu tenho um problema com pia cheia de vasilha. Uma das minhas funções lá em casa é lavar vasilha. Uhum. Eu detesto, e como sou eu, igual eu já falei, eu é que faço o café da manhã também. Nossa, é uma sensação tão ruim de chegar na cozinha e ter a louça suja do jantar. E aí eu vou fazer o café, eu já começo o dia naquele ambiente desorganizado e tudo é muito ruim. Aí a minha dica é assim, antes de deitar, antes de você ir dormir, sabe aquela ronda de 15 minutos você faz na casa? Deixa eu ver na sala se tem algum item fora do lugar, deixa eu ver se no meu quarto tem alguma coisa fora do lugar, e na cozinha, deixa eu deixar todas as vasilhas lavadas, a pia seca, tudo em ordem, para que eu amanheça com tudo em ordem. E o mesmo acontece quando você vai sair do seu escritório.
antes, 15 minutos antes, eu largo o serviço às 18, às 17, então tá, eu largo às 18, então às 15 para as 18, às 15 para as 6, eu vou fazer uma ronda no meu ambiente de trabalho e vou guardar tudo que está fora do lugar, porque amanhã, na hora que eu chegar, a minha mesa, o meu espaço, o meu ambiente está em ordem. Uhum. Entendeu? Então Uhum. serve tanto para casa quanto para o seu ambiente. Carla, e a gente tá falando de empresa, eu uso muito o notebook, tô até aqui com ele e tudo. Organização até do notebook, né? Porque é um tal de não sabe onde é que salvou tal arquivo, que nome que tá, eu preciso de mandar para alguém tal contrato. Organização é fundamental dentro do computador, no celular, Em não é? tudo, né? Organização digital. Eu falo que assim, o meu telefone, eu tenho as pastas. Então, assim, se são aplicativos de bancos, eles estão todos Todos na num mesma grupo pasta. pasta lá de finanças. Se eu tenho, por exemplo, para tirar foto, para edição de foto, outros aplicativos que eu coloco aqui imagens, fotos, todos têm. Dos meninos tem jogos, que às vezes quando eles jogam no meu celular, tem jogos, tem que ter esse grupo lá, jogos, Olha ok? só, você tá parecendo que tá falando até do meu celular aqui, mas Ah, olha, eu tenho um problema que no meu celular só tem duas telas, ó. Aham, Tudo que eu preciso ou tá numa tela ou tá em outra. isso, Em uma tela, tá os que eu uso mais. isso, Na outra, estão os aplicativos de banco, que nem todo dia eu entro, nem toda hora eu sim. entro e tal. E eu organizo por pastas também, o que que é rede social, o que que não é. Mas tem gente que o Que celular tem várias páginas e não me sabe dá até aonde que tá. agonia quando eu Também. vejo. Então, e aí, você falando, na primeira página o que você usa todos os dias, e na segunda página o que você usa Menos. esporadicamente. A mesma acontece na sua mesa de trabalho. Olha. É, Ah, o que que você tem que ter na sua mesa de trabalho, próximo assim, ó, da sua mão, que você não precisa nem se levantar? Aquilo que você usa todos os dias, a todo momento. Eu uso um documento ou uma determinada ferramenta que eu só preciso usar de vez em quando. Aí você pode se levantar e vai lá buscar. Deixa a mesa o mais limpa possível. ô Carla, isso é tão antigo que E você as sabe. pessoas ainda não Não. aplicam. Sabe por quê? Ó, momento cultural aqui, momento curiosidade. Sabe por que que muitas pessoas se referem à letra maiúscula como caixa alta? Já ouviu essa expressão? Sim, caixa alta. Caixa alta. Eu vou colocar a letra maiúscula, aí a letra maiúscula é a letra em caixa alta. Uhum. Sabe por quê? Porque antigamente, nas gráficas, tinha a função do tipógrafo, que era a pessoa que, por exemplo, eu queria fazer um folder da Tutorianos, ele ia montar, pegar as letras e montar na chapa para imprimir o folder. Aham. E aí, como as letras minúsculas eu uso mais, elas ficavam nas caixas embaixo, para facilitar para pegar. E as letras Nossa. maiúsculas ficavam aonde? Na caixa alta, porque eu não usava tanto. Então, quando eu ia escrever uma frase, eu ia Ah, escrevendo com as letras minúsculas, ponto. A próxima letra era uma letra maiúscula, então eu uhum. tinha que pegar na caixa que estava alta. Alta. Olha que Por isso que bacana. letra maiúscula é chamada de caixa alta. Pois é. Por quê? Tem tudo a ver com o que você está falando. O que eu uso mais tem que estar mais acessível. O que Sim. eu uso menos pode estar na caixa alta, pode estar um pouco mais distante. É. E aí a gente é o que eu falo assim, existem alguns passos da organização que elas são fundamentais. Eu cheguei no seu escritório, lá na Tutori, e vamos fazer uma organização. A organização, ela é um grande evento. É? É. Ah, Por quê? Porque eu vou retirar tudo do lugar. Para quê? Eu vou colocar caneta com caneta, clipes com clipes, cadernos com cadernos, documentos com documentos. Eu vou fazer essa separação. No momento dessa separação, eu vou chamar você e falar assim, Ronan, por isso que normalmente eu não gosto de fazer a organização sem a dona do espaço estar presente. uhum, Ou então a pessoa fez antes. uhum. Ronan, vem aqui. Você precisa de 35 canetas aqui
no seu escritório, porque tinha caneta lá no armário, tinha caneta na gaveta, tinha caneta lá na cozinha, tinha caneta em todos os espaços. As canetas agora elas vão ficar num lugar só, porque qualquer pessoa aqui do escritório procurar a caneta tá naquele lugar. Deixa eu só dar um recado. Se você já foi no meu escritório, porque lá no meu escritório tem um outro problema. Eu compro 20 canetas. Aos 35 que eu falei. Em 20 dias some uma caneta por dia. Então, se você foi no meu escritório, levou uma caneta, devolve, pelo amor de Deus. Então você tá perdoado. Coisa que é beleza que o povo levar embora é caneta, pelo amor de Deus. Mas eu espero que elas estejam todas no mesmo lugar. A não ser, lógico, que, por exemplo, na sua mesa você tem que ter uma caneta, várias canetas, na mesa da Dani, outras canetas, e tá tudo certo. O que não pode é assim, tem um monte de lugares espalhados, algum item que não poderia, porque na hora que a gente mais precisa, a gente não encontra. Então, eu vou chamar e falar assim, ô Ronan, dá uma olhada aqui nesses clipes. Tem um monte de clipes enferrujados. Para que esses clipes enferrujados estão aqui? Ô, Carla, e aí você tá me dando a abertura de falar de uma outra coisa. Ô, gente, aqui parece um bate-papo, mas tem um roteiro aqui que a gente segue. A Carla colocou umas dicas aqui muito legais. E aí eu quero chamar a atenção por uma coisa que você colocou aqui, que é guardar tudo na mesma gaveta também não é organizar, né, Carla? Não adianta eu pegar tudo de uma vez só e falar assim, vou pôr aqui. Arrumar, é a diferença de organizar e arrumar. Eu camuflei, pus tudo numa caixa e guardei. Então, colocar tudo na mesma gaveta não é organizar, é... Arrumar. Arrumar é camuflar a bagunça. Camuflar a bagunça. É camuflar a bagunça. É então, o que ele usa, é varrer a poeira para debaixo do tapete. Exatamente. Não tá limpando. Né? E aí, quando a gente fala da própria organização, se eu já fiz esse primeiro passo, que é a separação. Então, eu separei e coloquei todos os iguais juntos. A próxima é a triagem. Então, a triagem eu uso. E aí eu tô falando tanto da parte escritório quanto em casa, tá, gente? Serve para as duas situações. Eu uso, tá sendo útil, me serve. Inclusive tem um critério lá, né, da gente saber se vai doar. Depois você podia até explicar o tal do 5S, que o povo fala muito, que é muito comum no final ou começo de ano, né? A pessoa pegar coisas para doar, brinquedos e tudo. Que um critério que me ensinaram se é roupa de inverno e tem 3 invernos que você não usa, pode doar. Tem mais ou menos, não é uma receita, né, Carla? Mas é uma noção, um bom senso. Que depois da pandemia as coisas mudaram muito, né? Mas até antes da pandemia eu já atuava como personal organizer, eu falava assim, aqui, se tem mais de um ano que você não usa essa roupa, pode doar. Não faz sentido nenhum. Ainda mais aqui na nossa região, quente do jeito que é. E é uma roupa de verão. E a pessoa não usou há mais de um ano, não faz sentido. Porque um dia ela vai me servir. Vai nada. Não vai, não. E quando servir, às vezes a roupa já não faz nem sentido para o momento de vida que você está. Então, assim, essa parte de doação, ela vai fazer um bem para você, vai fazer um bem para quem receber. Eu falo que você abre espaço para outras coisas. Carla, eu tenho dificuldade de tirar. Então, eu vou dar uma dica. Mas é porque eu gosto demais de comprar. Você vai comprar um, tira 2. Compra um, tira mais 2. Com isso, você vai reduzir o seu acervo, porque existe o limite físico, né, Ronan? Não adianta a gente pensar que vai ter... Você vai comprando e não vai tirando. Você chega uma hora que não cabe mesmo. Não há a organização, a gente não faz milagre, né? Eu faço isso até no meu celular. Você falou que os seus filhos têm jogos no seu celular e tal. A Mariana, quando ela me pede para baixar um joguinho, eu pergunto qual que você vai deletar para colocar no lugar. Exatamente. Né? Então, assim, a gente fez a separação, a gente fez a triagem. E quando a gente fala na triagem, aí entra doação, a gente entra lixo, porque tem coisas que você não pode nem doar. Verdade. Né? Pelo amor de Deus, né? Passa até vergonha. Passa vergonha. E venda. Você, às vezes, você tem uma coisa que está em ótimo estado. E se você quiser vender, hoje tem sites, tem a moda circular para, né, que é circular. Exatamente. Circular, então, assim, você pode ir para qualquer um desses. Aí a gente vai para a organização.
Então, assim, aí eu volto no escritório. Não adianta eu pegar um clips e colocar numa caixa imensa. Uhum. É, não faz sentido. E por quê? O que é grande a gente coloca numa caixa grande. O que é pequeno tem que ir para um cesto ou uma caixa pequena. É assim que funciona. Tudo que é grande numa caixa grande, tudo que é pequeno numa caixa pequena. Tá. E por último, a identificação. Identificação como? Identificação. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui vão ficar as canetas. Aqui vão ficar os clipes. Eu tô me baseando em clipes, caneta, porque a gente tá aqui muito Sim, pro ambiente de de escritório. empresa. Mas se eu tô em casa, eu vou colocar lá. Aqui vão ficar as minhas calças. Uhum. Aqui vão ficar as cuecas. Vão ficar as meias, as calcinhas, os pijamas. Por quê? Porque se eu ficar doente, Ronan, eu vou virar pro meu marido e falar assim: vai lá na segunda gaveta, na colmeia. Colmeia é uma divisória, né, que você coloca as peças. Aham. Na segunda gaveta tem lá escrito pijama de verão. Sério? Pijama de Pijama de verão verão. e pijama de inverno. Pô, eu achei que eu tava abafando, tem uma gaveta só de pijama, Não, tem né? pijama de verão e pijama de Pijama de verão e de inverno. E aí a pessoa, qualquer um, se você tem funcionária doméstica em casa, Uhum. pensa se ela quiser colocar em qualquer lugar. É Ela verdade. tem que saber onde ela vai colocar. E por isso que a identificação é fundamental. Entendi. Agora eu vou fazer você vai fazer essa organização toda de uma vez só? Vai esvaziar seu guarda-roupa todo de uma vez só? Não, não vai. Não façam isso, gente. Porque o nosso cérebro, ele tá acostumado a querer te deixar quietinho, Ô, na cara, mansidão. E aí ele vai te sabotar. e eu costumo falar que uma das várias vantagens de ter um consultor numa empresa é que é ter uma pessoa de fora falando. Por exemplo, eu ouço isso muito. Eu chego como consultor, aí os dois sócios. Eu falo uma coisa, dou uma ideia, aí o outro sócio fala: eu sempre te falei isso e agora só porque o Ronan tá falando, você vai acatar, que não sei o quê. O santo de casa não faz milagre, mais ou É. menos isso. E aí, em casa também deve acontecer isso com o personal Sim. organizer. Agora, é super verdade. É claro que aquele amigo meu, todo mundo entendeu que sou eu, né? Sim. Eu e a Dani. Aí, Carla, o que eu vejo? Um casal de amigo meu, agora não sou eu e a Dani, não. De verdade, um casal de amigo meu foi fazer uma limpeza, porque na casa deles tem um terraço. Aham. Aí o terraço virou lugar de ficar tudo que não é usado. Tal do terraço. Aí o quartinho de bagunça. Quartinho de Pelo bagunça e tal. O terraço. Aí, tava os dois, esse casal, decidindo o que ia jogar fora. Aí um falava assim: por que você não joga isso fora? Ah, não, isso aqui é da época da minha mãe, que não sei o quê. Aí o outro virava: por que você não joga isso fora? Não, isso aqui me lembra a adolescência. Aí era muito fácil um falar pro outro jogar fora tal coisa, ou doar, ou vender, Sim. mas desapegados dele não era. E aí você entra como... Deixa eu só dar uma dica aqui, duas dicas na verdade, pessoal. A gente tá falando de acumular, de doar, de vender. Tem um documentário na Netflix que chama Minimalismo, que eu sugiro que vocês assistam. É um documentário muito bom. E tem um livro que é o Essencialismo. Uma leitura e um documentário muito bons para a gente aprender a viver com menos. O minimalismo também tem um livro. Eu Tem um tenho livro. esse livro. Tem um livro também. É, Isso mesmo. é. Então, pessoal, dica de leitura e dica de série, de documentário aí na Netflix para vocês assistirem que tem a ver com isso que a gente está falando aqui agora. Brigadão por terem colocado aqui na tela. E aí, Carla, algumas vezes você tem que intermediar mesmo, né? Fazer o casal refletir, aquele que é mais apegado e tudo. Como é que é isso, Carla? Então, eu vou te falar que desses mais de 6 anos e meio que eu trabalho com organização, 80-90% dos homens são os mais apegados. Os homens são os mais apegados? Os homens são os apegados, gente. E tem algum tipo de apego mais comum? Eles não gostam de doar nada. E eu vou te falar, a blusa de malha que era para trabalhar ficou blusa de malha para ficar dentro de casa. Aquela blusa de malha de dentro de casa, ela
foi promovida para pijama. Olha, isso olha, não é E, normal e- isso, não? não, Ronan, não, né, Ronan? Poxa, outro dia eu fiquei chateado, velho. Eu vou fazer 47 anos agora em maio, se Deus abençoar. Aí a Dani foi arrumar meu guarda-roupa, jogou fora uma blusa novinha que eu ganhei quando eu tinha 13 anos de idade, Carla. Eu vou te falar nada não, né, Todo homem gente? tem aquela blusa que você coloca assim, ó, que é da quando eu era adolescente, bota aquela blusa assim, que é de uma banda de rock que eu adoro. Sei que o Marcelo também adora rock e tudo. Poxa, eu tinha 13 anos quando eu ganhei, eu usava, ela foi promovida para pijama. Foi, então. Aí, assim, Cara, né? então isso é, não é, a não minha é legal, sogra não. trabalha com o bazar lá da igreja católica lá de Timóteo e ela fala assim que é um titico das peças de roupas masculinas e aquele mundo. Tudo bem que as mulheres são de um modo geral, tá? De Uhum. um modo geral, não estou generalizando. Consumistas. Até porque, se eu doar uma calça jeans, já foi 1/3 de todas as minhas calças jeans que eu tenho no guarda-roupa, né? Exatamente. E aí, guarda-roupa. Sapato, né, Arthur? Sapato. Eu tenho marrom, preto. E pronto. Pronto. É, Mas, é. né? Não, Um a marrom e um praticidade preto. do homem é exatamente Então, se eu doar isso. o preto, acabou, velho. Foi metade do meu sapato embora. É. Então, assim, e aí os homens, eles acabam sendo mais seguros, até em questão de memórias. Ah, isso aqui é da época de quando eu Ah, era criança. Então, quanto à questão das memórias, pode ter uma caixa de memórias sem problemas. Eu fui fazer uma organização agora há poucos dias de um casal de professores. São 2 filhos pequenos, e aí a filha está começando a vida escolar igual a sua pequena, uhum. né? O que que acontece? Você tem uma caixa, você mantém ali. O primeiro caderno, os primeiros desenhos, tudo. Ano que vem, começa de novo. Tem um monte de caderno, um monte de desenho, porque cada ano vem uma evolução que você quer guardar. Uhum. Mas aí você tem que pensar assim: o que eu guardei ano passado, nessa caixa de memória, o que que eu posso fazer de triagem? E aí a gente vem muito hoje para a organização digital, né, Ronan? É, Porque a gente pode digitalizar. digitalizar e coisa, porque os espaços estão cada vez menores, Por, apartamentos cada vez menores. por exemplo, lá no meu escritório da NTW, Contabilidade, lá em Timóteo, há alguns anos atrás, a gente se desafiou a não ter papel. Uhum. Claro que na contabilidade a gente tem que guardar várias contas, recibos, Aham. notas fiscais dos nossos clientes, mas como é que a gente guardou? Digitalizou. Digitalizou e mandamos as caixas de material impresso para cada cliente. E Sim. aí, o que era almoxarifado, o que era lugar para guardar as caixas com os documentos, virou local de trabalho. Aí. Você otimiza espaço. Uhum. Então, assim, a gente tem que usar de novo a tecnologia, né, essa área digital, para facilitar também, porque os espaços estão cada vez menores. E assim, quanto mais coisas a gente tem, mais dá trabalho para você organizar, para Limpar. limpar, para lavar, para fazer tudo. Então, quando você mostrou o minimalismo, eu amei, porque eu falo que a minha mãe, ela era uma minimalista a vida toda, porque a É minha mesmo? avó tinha o quartinho da bagunça. Hum, Então, a minha mãe nos educou assim: não usa, não está servindo, tira. entendi. Com muita dificuldade. Não é que a gente tinha muita coisa, não. É porque não tinha quase nada. E esse quase nada, assim, não usa, vamos tirar. Uhum. Então, eu cresci nesse ambiente de usar somente, ter somente o que usa. Muito bom. É. Muito bom mesmo. Bom, Carla, eu vou pedir para colocar o print da minha agenda aí, fazendo favor. Põe na tela aí a minha agenda. Vê isso. Imagina se eu não for organizado. Não tem jeito, né? Inclusive, ó, pai, mãe, que orgulho, tá?
Dia 15 de fevereiro, meu pai e minha mãe completam 50 anos de Olha, até casados. arrepio, que É, bonitinho. evento cada vez mais raro, né, Carla? É, As é, pessoas estão casando cada vez mais tarde, é. separando cada vez Mês mais mais rápido. rápido, né? Verdade. Então tá ali, Parabéns ó. para os Já dois. bloqueei minha agenda na sexta-feira à noite, dia 14, no dia 15 e no domingo, que a gente vai para uma pousada e Ah, que tal, comemorar bacana. lá. Isso mesmo. Então, isso é um outro exemplo, pode tirar fazendo favor, antes que o povo fique com inveja aí da minha agenda e tudo. Isso é um outro exemplo de recurso para a gente organizar, né? Por exemplo, eu hoje vou dar dois exemplos: celular, documento, carteira de motorista, Motorista. aqui. Aquele documento do carro, que eu esqueci o nome agora, aqui Aham. também. Parei numa Blitz, fui parado numa Blitz outro dia, documento e carteira Tá aqui. tudo aí. Mas exige uma organização. Sim. O celular pelo menos está carregado. A É, bateria está funcionando, porque se acaba a bateria também, qual que é o plano B? é. A gente tem que pensar Meus nisso. cartões de banco, tudo Aí. aqui. Uhum. Memórias, fotos, tudo aqui. Aliás, o celular substituiu muita coisa, né? Ajudou muito, Antes a mas gente a gente. decorava o número de telefone das pessoas. Hoje, se eu te perguntar o número de telefone do seu melhor amigo, provavelmente você não sabe. Eu não sei dos meus filhos. É aí, tá vendo? Sei do Marcelo porque há anos, né, É o antes mesmo. né, de ter essa facilidade, né, eu já sabia do Eu também celular não porque sei era um dos da primeiros. Babi, minha filha, também não. É, Infelizmente, isso né, aí, isso aí. não sei, mas E eu quero dar um outro exemplo aqui que eu trouxe, um exemplo prático. Minha mochila. Minha mochila, as pessoas acham que eu sou um cara que tem uma ótima memória, organizado. Mas na minha mochila aqui, pessoal, tá a minha vida. Se eu começar a tirar, tem uma peça de roupa a mais, tem suporte para celular para gravar conteúdo, tem, ó, pasta de dente, escova de dente e também parabéns. um vidrinho de perfume que fica aqui dentro também, aqueles vidrinhos menores de perfume. Do outro lado fica óculos, aqui fica a chave de casa, aqui a carteira com os documentos Principais, impressos e aham, tudo. E tem uma bolsinha aqui que é de generalidades, que tem caneta, caixa de som e mais um tudo. tanto de outra coisa. É o que eu falo, Ajuda, a né, cara? gente tem que, se a gente não pode contra, né, a falta de memória, a gente tem que aliar e ter soluções para isso, né? E aí, você arrumou a solução de quê? Da mochila. Lá eu coloco tudo. Ali Eu tá minha também, vida. eu Carregador também, de celular. eu sou assim com o meu carro. No Hum, meu carro agora tem um banquinho, tem a minha mochila de organização, que nessa mochila tem trena, tem as placas de dobras para que as dobras fiquem todas do mesmo tamanho, tem um pano de TNT, porque eu chego na casa da cliente, eu não quero, né, que os próprios itens da pessoa suje a cama dela, então eu coloco esse forro de TNT, que eu tenho vários que aí eu vou trocando. Então eu tenho um kit de salvamento. Eu tenho etiquetadora para identificar no final, né, uma etiquetadora portátil que aí eu etiqueto lá calcinha, meia, cueca, faço tudo. Então, tem as fitas, tem lápis, tem post-it, tem tudo. Eu uhum. não ando sem isso dentro do carro, porque a qualquer momento eu preciso estar lá dentro do carro. Então, é, é o kit salvamento. O seu é a sua mochila. Minha mochila, na É, minha mochila tá minha vida. Se eu tô com a mochila, eu sei que eu tô com a chave do carro, carregador de celular, é, tudo que eu basicamente eu preciso, entendeu? sim, sim. Carla, vamos chegando na reta final aqui do nosso podcast. A gente está falando muito de organização de casa, você trouxe vários exemplos aí também de organização da empresa, Uhum, né? Eu estava falando da organização digital, da gente colocar tudo que a gente precisa dentro ou do celular, ou de uma mochila, ou dentro do carro e tudo. É, organização, Carla, eu citei aqui, mas eu queria muito voltar nesse assunto, porque é um assunto que eu tenho dito, nem sei se eu posso usar esse termo, mas a gente tem vivido uma pandemia de ansiedade. sim. E eu estava lendo algumas reportagens assim, o tanto que
a desorganização impacta na ansiedade? A bagunça drena a nossa energia, né, Ronaldo? Ela drena a nossa energia. Então a gente precisa, vigiar, a gente precisa criar esse hábito mesmo da organização para o nosso benefício, para o nosso bem-estar. Uhum, Porque essa ansiedade de: "Ah, eu tenho que fazer isso. Ah, aquele horário eu tenho coisa", eu tenho certeza que na hora do horário certo as coisas vão despertando, você vai fazendo. É o uhum, planejamento. uhum. Então Entendi. assim, à noite, você tem que planejar o que você vai fazer no dia seguinte. Aí você criou esse hábito, você começa a planejar para a semana. Depois você planeja para o mês, Uhum. você planeja para o ano. E a gente fica. Você usou até uma palavra aqui no roteiro, você já até falou ela aqui hoje também, mas eu quero voltar, é procrastinar. Sim. Né? Procrastinar é uma palavra muito feia, né? Sou esquisito, assim, mas é deixar, segundo os meus alunos lá da faculdade, procrastinar é deixar para amanhã aquilo que você devia fazer hoje, mas que na verdade você não queria fazer nunca. Isso é Exatamente. procrastinar, né? São coisas chatas. Eu preciso, organizar o meu ambiente do escritório. Eu fico adiando. Ah, não, amanhã. Mas amanhã você é atropelada por vários compromissos e você não faz. Então, assim, faça a sua primeira gaveta. Uhum, Fechou 15 minutos. Nó, parabéns para mim, consegui fazer isso. No outro dia, vou chegar uns 15 minutos antes, vou organizar a segunda gaveta. uhum. Não queira tirar tudo de uma vez, porque senão você vai acabar não tendo tempo. O seu cérebro vai te sabotar e falar: você não dá conta. E é assim mesmo, tá, gente? Porque até Entendi. hoje tem hora que eu vejo a cama da cliente lotado de coisas e eu falo assim, o meu cérebro vem e fala assim: você não vai terminar hoje. Aí eu mesma falo com ele: você está acostumada, você vai terminar. E é assim. Entendi. Então, assim, por partes, Tem uma, pouca coisa. eu tenho uma mentoria para donos e donas de empresa também, que é sobre produtividade e qualidade de vida. Depois vou até te chamar para a gente fazer um módulo junto lá dessa Vamos, será um mentoria e tudo. prazer. Isso que você está falando, lá na área da produtividade, os especialistas chamam de mínimo progresso viável. Uhum, Tá, eu não tenho tempo de arrumar o quarto inteiro, mas se eu arrumar uma gaveta hoje, já é uma gaveta que está organizada. sim. Amanhã, se eu organizar a parte do guarda-roupa, já é o guarda-roupa que está organizado. E tem uma, que eu não posso encerrar esse podcast, tem um vídeo que rodou há alguns anos atrás, de um almirante da Marinha, falando de começar o dia arrumando a própria cama. E isso é verdade. É. Porque, pessoal, não tem coisa pior do que a sensação de perder para você mesmo. A gente tá gravando esse podcast aqui, né? Esse podcast em fevereiro. E aí eu queria falar do Quitter's Day. Quem me segue na rede social até viu um vídeo recente meu. É muito comum, final de dezembro e começo de janeiro, a gente fazer as promessas de começo de Sim. ano e tudo. Mas os especialistas estudaram, e não me perguntem como é que fizeram essa pesquisa, já por volta do dia 19 de janeiro, que é o Quitter's Day, Quitter's, traduzindo ao pé da letra, Quitter's Day é o dia do desistente. Hã. Lá por volta do dia 19 de janeiro, a maioria das pessoas já desistiu das metas que tinha feito no começo de janeiro. E aí, quais são os principais motivos? E aí tem a ver com o que você está falando aí. Definiu uma meta, mas não traçou um plano. Como alcançar aquela meta. Só colocou lá uma meta, Aham. não definiu um plano. E o outro motivo é tentar cumprir com aquilo sozinho. E geralmente a gente promete coisas que a gente tem dificuldade para fazer e que muito dificilmente a gente vai cumprir sozinho. Precisa de alguém externo para poder ajudar, que é o caso meu da consultoria, de ajudar a organizar a empresa, e o seu caso de personal organizer. Sim. Então, tem que ter plano, tem que ter apoio de um especialista, porque senão você não vai conseguir, porque geralmente a gente promete aquilo que a gente tem mais dificuldade, né?
e não aceitar perder para você mesmo. Por exemplo, a sensação de eu, como talvez muitas pessoas, eu vou me expor aqui, eu virei um típico ser humano viciado em dopamina barata. Dopamina barata que é, quem me acompanha aí também sabe, eu amo comer. Então, na hora que você coloca alguma coisa gostosa, o cérebro é invadido por dopamina e tudo. E aí, fazendo terapia, a minha psicóloga trabalha com a TCC, terapia cognitivo-comportamental. Uhum. A gente teve uma virada de chave muito legal. Por quê? Hoje, eu consigo liberar dopamina no meu cérebro quando eu realizo algo. Entendeu? Ai, Então, por Ronan. exemplo, antes eu procrastinava, ia deixando a pia suja, as vasilhas sujas lá na pia, e ia procrastinando aquilo. Agora, eu não continuo não gostando de lavar a vasilha, mas a sensação da pia limpa, Aí vem a dopamina aí pra te aí vem a ajudar. dopamina, tipo, eu dei conta. E Sim. aí, voltando no vídeo do Almirante, lá da Marinha, falando de arrumar a própria cama, cara, se você começa o dia com pequenas vitórias, você chega muito mais confiante Das no grandes. trabalho, na empresa, para você conquistar as maiores. Então, se é um dia, Carla, que por algum motivo eu não fui à academia, que eu costumo ir à academia às 5:30 da manhã. Não fui à academia, já perdi para mim mesmo. Uhum. Não arrumei minha própria cama, eu já tendo a chegar nas minhas empresas já derrotado, já tendo pelo menos 2 derrotas ali. E aí eu vou tomar um café. Não tomei o café que eu deveria. Comi porcaria, comi alguma coisa que não devia e Em tudo. vez Saí de da ser as dieta. pequenas vitórias, você começa com pequenas Com derrotas e pequenas aí o derrotas, aí você dia não imagina começar começa. o dia mal assim. É, Aí eu é, chego nas minhas empresas e aí como é que tá minha confiança? Quem garante que eu vou conseguir as grandes vitórias? é. Então uma dica assim, para grandes conquistas, Faço se pequeno. disciplina, se discipline para pequenas conquistas antes. Ô, Entendeu? Ronan, eu queria deixar um dever de casa aqui para todo Eita, mundo. pode? Fica à É, vontade. é, tanto no trabalho quanto em casa. Você vai pegar uma folha de papel e uma caneta e vai rodar em todos os ambientes. E o que que te incomoda naquele ambiente? Então, eu vou falar às vezes no escritório. Tem uma lâmpada queimada ali que ela Nó. não tá me ajudando. Uma coisa simples, lâmpada queimada. Então você vai começar assim, ó, um risquinho, tracinho, escreve, lâmpada queimada. Pode ser no celular também, mas eu adoro nesse momento o papel Papel é que melhor. ele vai ser mais visível. Então a lâmpada queimada. Ah, tem uma cadeira ali que a rodinha dela não tá boa, ela tá precisando de ser consertada. Então a rodinha da cadeira. E você vai listando em cada ambiente. Você, como funcionário, você pode fazer isso tranquilamente e você, como o dono da empresa, também, para que tudo funcione bem. Uhum. Porque eu falo o seguinte, que a organização, ela gera impacto positivo na vida do outro. Sempre, sempre. A desorganização não, mas a organização ela gera esse impacto. E aí você vai fazendo. Então você chega em casa, vai pegar outra folha e vai fazer, olha, eu estou precisando de consertar aquela maçaneta ali que ela não está muito boa. Vai anotando. E cada vez e aí você vai colocando os prazos. Ah, eu preciso, eu posso fazer? Então vou fazer isso aqui no máximo no final de semana. Uhum. Ah, eu dependo de outro profissional? Então até quando eu vou ter esse prazo. E aí você vai fazendo. E cada problema resolvido ali, que você dá aquele Vzinho do ticado, né? Nossa, a sensação é boa demais. Ótima. Então, assim, são pequenas coisas que você chega e fala assim: ah, meu Deus, sabe aquela porta que range na hora que você vai fechar para dormir? Oh, Que é coisa boba. Que é aham. só pôr um olhinho, mas você só lembra na hora que você vai deitar e não dá tempo de fazer. Então, comece a listar ambiente por ambiente, seja na sua empresa, seja em casa. Vocês vão ver que delícia, que monte de dopamina que vem aí em É, consequência. tem um termo que é lá da física, que é da entropia. É a tendência à desordem. Se você comprar um carro zero,
deixar na garagem, ficar 2 anos sem usar, ele vai estragar, Uhum. mesmo que você não use. O pneu vai murchar, a bateria vai descarregar e tal. E tanto na nossa casa quanto na nossa empresa, a entropia é uma lei universal. Uhum. Então as coisas vão mesmo. Tipo assim, uma lâmpada vai acabando, um papel higiênico que na hora que você precisa, não tem, acabou na sua casa ou acabou na empresa, Papel né? higiênico, lá em casa, e eu faço isso muito na casa de cliente, e isso é uma opção para fazer no banheiro das empresas. Eu tenho um cesto de papel higiênico. Aham. E aí eu peguei o último, aquele último rolo e coloquei para usar. Eu pego o cesto e põe em cima da pia, ali, assim, para a qualquer hora que chegar no banheiro, Vai saber que o papel higiênico acabou. o cesto que está lá identificado de papel higiênico sabe que acabou, ele precisa repor. Porque ali naquele momento a gente usou, sai e esquece do cesto. Não, na hora que eu entrar, eu tenho que repor esse papel higiênico. Então, você pegar a última coisa e ir para uma lista, a lista de supermercado. Ó, isso serve tanto para a empresa também, Carla, que eu vou citar 2 exemplos. Um da casa. Uhum, Tem uma conhecida minha que ela mora numa casa muito grande, mas muito grande mesmo. Com sauna, piscina, banheiro de hidromassagem na suíte, portão eletrônico e tudo. E aí os filhos já não moram mais com ela e tudo. Aí um dia estragou o motor do portão eletrônico para entrar na garagem. uhum, Aí, todo dia quando ela chega, às vezes é tarde da noite, ela tem que descer do carro, correndo até um certo risco, uhum. e abrir o portão manualmente, depois guardar o carro, voltar. Aí, não sei se chama motor, mas o equipamento lá da sauna também estragou. Aí, o motor da banheira de hidromassagem estragou. Aí a banheira de hidromassagem começou a virar lugar de pôr roupa suja ou algumas coisas desse tipo, né? Quem nunca teve uma bicicleta ergométrica em Que casa que virou virou cabide. cabide, né? Mas onde que eu quero chegar? Vou contar um caso lá e vou contar um caso da Tutorianos. Nessa minha conhecida, depois ela foi fazer essa listinha que você está falando aí, parece mentira. Mas para consertar tudo que tinha que consertar, Carla, ia ficar em 130 mil reais. Desde a lâmpada queimada, até o motor da banheira de hidromassagem, até a pintura na casa, que tinha vários cômodos descascando, ia ficar em 130 mil reais essa É o listinha. dividir, né, Ronan? Se tivesse dividido, Se feito. tivesse feito uma manutenção à É. medida que as coisas foram estragando e tudo. Agora, para consertar tudo que tem que ter nessa listinha que você sugeriu, ficou em 130 mil reais. E não é mentira, não é modo de falar, ficou em 130 mil É reais. muita coisa, é muita coisa. E o que a gente fez outro dia lá na Tutorianos? A pia do banheiro começou a vazar. A gente lavava a mão, o chão ficava molhado lá embaixo, a gente não sabia por quê. Aí o ar-condicionado não estava gelando direito. Aí o filtro esse filtro também, a gente tem que ficar lembrando de trocar ele. A vela do filtro, aquele que Aham, sai água gelada e sim. natural e tudo, tinha que trocar também. Tinham 4 lâmpadas queimadas. Nós fizemos o que a gente chamou de cata-cata. Fomos catando em cada cômodo o que precisava, mas na hora que a gente assustou, tinha 10, 12 coisas para a gente fazer dentro do nosso escritório. Você Entendeu? imagina isso, um escritório É uma pequeno. limpeza de um Agora ar-condicionado, é você uma pia pensa numa vazando, uma grande lâmpada empresa. queimada. Pois é. Tem que ter, né? Tem que Tem ter que essa ter, organização, tem que ter esse cuidado. E aí eu falo que o funcionário que está ali, que fica ao longo do dia, ele tem que cuidar daquele espaço. Uhum. Às vezes não vai ser ele que vai pagar essa lâmpada, não é ele que vai coisa, mas ele tem que ser o guardião do espaço. E a gente tem que ser a guardiã também da nossa casa, do nosso espaço. Porque se a gente vai adiando, vira aí 130 mil. Outra coisa aqui, antes da gente terminar, que você colocou aqui no exemplo, são os fios, né, Carla? No Sim. ambiente de trabalho. Às vezes outro dia eu cheguei num restaurante, parece que eles foram fazendo um puxadinho aqui, que tanto de fio passando e descendo, um ligando no computador, aí o fio azul da internet, o cabo da internet passando ali no meio, é de telefone, é daquilo, e aí me passou, e aí fio.
acumulava algumas teias de aranha já também, que parece que teia de aranha, a aranha gosta de fazer teia ali nesses Gosta. lugares, mas me deu um nervoso ver aquele tanto de fio, aquele tanto de cabo, até chamando a atenção aqui, os meninos aqui da ME Studio me enchem o saco porque eu uso mouse com fio, e aí na hora do podcast fica aparecendo esse Parecendo uns fiozinho. fios. Mas não tem coisa que me irrita mais usar que é mouse com pilha, o que Aham. tem que carregar, e a praga do trem começa a Não dar mau funciona. contato, É, e aí a esse aí gente você usa, quem nunca, né, fez assim, pra voltar a funcionar, né, velho? A questão dos fios é uma poluição visual absurda e junta muita sujeira. Uhum, Então você tem aí algumas opções, né? Desde da mais simples de pegar aquelas espirais, né? E juntar todos os fios ali, quanto fazer uma coisa mais adequada, que é perfurar na parede, né? Embutir todos. Então, assim, você tem identificar cada um por cor. Ah, sabe que esse é o fio do computador, esse é o fio da internet, esse é o fio de tal opção. A gente tem que fazer isso até para facilitar aí, né? é. Carla, a gente agora de verdade tá chegando ao final do nosso podcast aqui. Tem alguma coisa que você não pode deixar de falar? Tem alguma mensagem que você quer deixar? E já aproveita a oportunidade, quem se interessar aí por conversar mais com você sobre organização, como é que te acha? Tá com você aí. Tá bom. Quero agradecer muitíssimo, né, esse espaço. Acho que foi um bate-papo muito gostoso e eu falo que assim, que o assunto da organização, se a gente deixar, a gente ia ficar aqui a noite toda conversando, porque é uma coisa que é inerente a gente. A Uhum. gente precisa da organização no trabalho, a gente precisa da organização em casa. Então, assim, organize-se. Organize-se porque hoje você precisa ser organizado. Não é ter aquele desespero que tem que ser tudo guardadinho, encaixado, né? Quadradinho de jeito nenhum. Mas você tem que ver qual que vai ser a solução para o seu dia a dia para que facilite mesmo. Tá, como é que é a frase que tem no seu uniforme, que eu adorei? Quando organizar, vira hábito. Isso aí, tem que virar um hábito. Tem que virar um hábito. E manter organizado também é hábito, né? A manutenção e não é engessado. Aqui, você tinha uma organização da sua xícara embaixo. Uhum. E ela, naquele momento, não estava sendo o Funcional. ideal. Não. Então, arrume outras soluções. Uhum. Arrume outras formas. Lá em casa eram os pijamas, que ficavam sempre ou em cima da cama, ou em cima da mesa, ou jogado lá dentro do guarda-roupa. Eu fui lá e peguei um cestinho. Pus dentro do guarda-roupa. E esse cestinho hoje é para quê? Tirou o pijama usado, não tá sujo, mas não tá limpo para voltar para gaveta. Vai lá e põe o pijama dentro do cesto. Então é arrumar soluções. Arrume solução para a sua bagunça. Bom, pessoal, um papo aqui delicioso, super bem organizado, com roteiro e tudo, tá? Me encontra no Instagram também, já ia te né? falar, e aí, como é que te acha? Carla com K, Carla Madureira Organizer. O organizer aí é organizer, né? Que é uma palavra em inglês. E aí só me Te mandar um contar. direct lá, ou Pode tem um me número do seu chamar, WhatsApp tem. lá? Só Tem. clicar lá no azulzinho, logo abaixo da minha foto, já consegue conversar comigo. Vou ter o maior prazer aí. E tem consultoria, eu faço consultoria online. A pessoa vai lá e me contrata por 2 horas, faz a filmagem da casa. Eu vou falar com ela assim: olha, faça isso, faça dessa forma, faça assim. Tem vezes que eu faço consultoria por semana, não precisa ser presencial. Ah, Carla, eu mesma quero. E eu tenho curso também, né, para dona de casa. Aquela legal. dona de casa que não é para ser personal organizer. Eu mesma quero organizar, mas não sei por onde. Então, tem tudo lá no Instagram, só clicar lá que vai achar. Carla com K, Madureira Organizer. Legal. Gente, eu também não posso encerrar aqui, mas eu quero encerrar parafraseando esse almirante lá da Marinha, e eu quero ir além. Se você quer ter uma empresa organizada, comece organizando sua própria cama. Perfeito. Valeu? Valeu demais. Gente, muito obrigado aí pela sua audiência. Se inscreva no nosso canal, encaminha esse podcast aqui, esse episódio para quem
Ih, será que se alguém receber o link aqui é uma indireta, né? Mas encaminha para quem estiver precisando aí, manda essa diretaça para quem estiver precisando ouvir esse nosso podcast, tá bom? Muito obrigado, quero agradecer também o pessoal da ME Estúdio Publicidade, parceiraço nosso, eu sempre falo que o principal diferencial da ME não são os equipamentos, esses microfones e tal, é a equipe com foco em solução, sempre nos atendendo muito bem, sempre, cada episódio com uma novidade de infraestrutura, e eles estão preparadíssimos para, por trás das câmeras, fazer você aparecer do jeito que deve, tá bom? Valeu, um abraço e até a próxima.